Olá, meninos! Então, vamos lá corrigir a nossa página 96. Atividades. A primeira questão nos propõe aí analisar esse gráfico. Esse gráfico é referente à taxa de desemprego depois da crise de 29, né? Em porcentagem, olha aí o aumento enorme dos três países, tanto os Estados Unidos, quanto Grã-Bretanha, quanto a Alemanha, cresceram enormemente na taxa de desemprego, devido ao quê? Devido àquela crise, né, que eu expliquei a vocês no vídeo e na aula anterior, certo? A letra A pede para que vocês descrevam a evolução dessa taxa aí nos países indicados no gráfico. Dá para a gente responder simploriamente, eu aceitei as respostas de vocês, quando vocês colocaram aí para mim que os níveis de emprego foram crescendo aí nos anos em que o Tratado de Versalhes foi assinado, depois da crise econômica na Alemanha. Então, olha aí a comparação dos anos 29, 30, 31, 33 tem um ápice, né? E aí vai descendo quando? Vai descendo justamente quando o fascismo e o nazismo é implantado. O fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, né? Então, isso quer dizer o quê? Que, infelizmente, né? Quando Hitler ignorou o Tratado de Versalhes e começou ali uma economia com os próprios pés. Isso funcionou bem. Não disse em momento nenhum que não funcionou. O desemprego, né, caiu demais. A parte econômica tanto da Itália, que explorou os outros países, que invadiu, né, as outras colônias, e quanto da Alemanha, diminuíram bastante, certo? Letra B. Que fatores contribuíram para a redução do desemprego na Alemanha após 1933? É o que eu acabei de falar, né? Os fatores de que Hitler ignorou o Tratado de Versalhes, a Alemanha parou de pagar um imposto ali absurdo aos outros países por conta da Primeira Guerra. Então, eles conseguiram ali se restabelecer quando eles começaram a ganhar de outros países na Segunda Guerra, e esse é o fator mais importante, né, que a gente pode citar aí, a falta de emprego começou a inverter e então os empregos começaram a aparecer, visto que a economia da Alemanha cresceu, certo? Vamos lá. A segunda questão. As frases de Mussolini abaixo foram pintadas em muros italianos durante o regime fascista. A primeira, a Itália terá seu grande lugar no mundo. A segunda, se a vitória foi mutilada uma vez, isso não quer dizer que será mutilada outra vez. A terceira, se avanço, siga-me, se retrocedo, mate-me, se morro, vinga-me. A quarta, única fé, o amor da pátria, única vontade, a de tornar grande o povo italiano. E a última, o Dulce sempre tem razão. Vamos lá? A letra A. A qual vitória mutilada se refere à segunda frase? Essa expressão vitória mutilada, né, de Mussolini, de Benito Mussolini, faz alusão à situação da Itália após a Primeira Guerra Mundial. Enfim, a gente sabe que mesmo tendo combatido ao lado de países da Tríplice Entente, o grupo vencedor na guerra, a Itália não teve suas reivindicações territoriais contempladas nos tratados assinados com os países da Tríplice Aliança, tá? Então, na visão de Benito Mussolini, a vitória foi mutilada porque as conquistas territoriais não chegaram para os italianos. Então, essa situação foi associada à crise econômica vivida pela Itália, entre guerras ali, né, que era a pausa de uma guerra para outra, enfim, certo? A letra B. Quais frases se referem diretamente à guerra? As frases que fazem aí alusão à guerra são as seguintes. Se a vitória foi mutilada uma vez, isso não quer dizer que será mutilada outra vez. E a outra, se avanço, siga-me, se retrocedo, mate-me, se morro, vinga-me, né? É bem claro as frases aí que faz alusão à guerra. Quais demonstram o totalitarismo de Mussolini? Essa é difícil, porque todas demonstram, mas vamos ver.
As frases que se referem diretamente a esse totalitarismo, né? Única fé, o amor da pátria, única vontade, é de tornar grande o povo italiano. Quando ele usa esse única fé, única vontade, né? Está aí introduzindo um regime totalitário para todos os outros. E outra, o Dulce sempre tem razão, né? O Mussolini sempre tem razão, certo? Quais revelam apelo nacionalista do fascismo? Vamos ver, vamos lembrar o que é nacionalismo, gente. Nacionalismo é aquele amor extremo à sua pátria, certo? O que é fascismo? Já falei. Fascismo é o ódio às minorias. Fascismo é adotar apenas um partido. Fascismo é o ódio a negros, a homossexuais, aos comunistas, todos os outros partidos que não sejam o seu partido, certo? Então, quais frases revelam esse apelo aí do nacionalismo extremo e do fascismo? São essas expressões, né? A Itália terá seu grande lugar no mundo. E única fé, o amor da pátria, única vontade de tornar grande o povo italiano. Terceira questão. Leia o texto e observe a imagem. A ascensão da direita radical, né, o fascismo italiano e alemão, após a Primeira Guerra Mundial, foi sem dúvida uma resposta ao perigo. Na verdade, a realidade da Revolução Social e do poder operário, em geral, e a Revolução de Outubro e ao leninismo em particular, sem esses não teria havido fascismo algum. Após a recuperação econômica de 24, o Partido dos Trabalhadores Nacional Socialista, esse é o partido nazista, tá, gente? É o nome do partido nazista, foi reduzido a uma rebeira de 2,5% a 3% de eleitorado. Contudo, em 28, havia subido para mais de 18% do eleitorado. 4 anos depois, no verão de 32, era de longe o mais forte, com mais de 37% dos votos totais. Está claro que foi a Grande Depressão que transformou Hitler de um fenômeno da periferia política no senhor potencial e finalmente real do país. Após essa correção, eu vou deixar o nome de uma série da Netflix em que vocês vão assistir o primeiro o primeiro episódio dessa série, e vão fazer uma resenha crítica desse primeiro episódio, ok? Continuando, essa é a imagem, né? O Adolf Hitler ali, e o apelo de uma família alemã, triste, com fome, desempregados e etc, né? Uma família abatida, vamos dizer assim. A letra A nos pergunta que fatores, segundo o autor, foram decisivos para a ascensão do nazifascismo ao poder. O crescimento da esquerda revolucionária, né? Influenciado ali pela Revolução Russa e etc. O quadro de desemprego, a miséria, as causadas pela Grande Depressão. A Grande Depressão é como ficou conhecida ali. O apelo do povo, né, a não pagar o Tratado de Versalhes, a não pagar os impostos aos outros países, certo? É a força do movimento operário, a influência da Revolução Russa e etc. Letra B. Como Hobbes Hahn justifica as suas próprias conclusões a respeito da ascensão do nazifascismo? Como esse autor aqui justifica? Vamos ver. Ele explica que o movimento operário, o crescimento das correntes ligadas aos ideais da Revolução, né, de Outubro, sofreram forte oposição dos movimentos radicais de direita, sobretudo dos que difundiam a doutrina nazifascista na Europa. Por essa razão, segundo ele, se não houvesse uma forte mobilização operária e socialista na Itália e na Alemanha, despertando das elites o medo da revolução, nenhum fascismo teria existido. O que é que o autor quer nos contar aqui? Hitler, né, se espelhou muito em Mussolini, até porque, assim como Mussolini, Hitler tomou o poder, né? Houve um incêndio em que o partido nazista se aproveitou para falar que esse incêndio era decorrer de uma ameaça comunista, assim como foi também o discurso de Mussolini na Itália, né, que havia uma ameaça comunista e ele tomou o poder. Hitler, então, usou da mesma maneira, do mesmo viés de Mussolini, para tomar o poder da Alemanha, certo? A letra C nos pergunta: o pôster nazista
reproduzido acima confirma a análise desenvolvida nesse texto? Confirma. Esse pôster aqui, eles nos conta sobre a miséria, né? Olha o nome do pôster, uma família abatida, um pai desempregado, uma mãe triste, 2 filhos, uma classe ariana pura, segundo Adolf Hitler. Enfim, então condiz sim com o texto acima. Pronto, nossa correção foi finalizada. Espero que vocês tenham respondido aí com coerência, certo? Eu vou colocar aqui embaixo o nome da série que eu quero que vocês assistam apenas o primeiro episódio e façam um resumo crítico, certo? Valerá ponto, então, por favor, sigam as instruções. Beijos!